Tá gravando. Que bom, então tá. Bom que melhorou. É porque é assim mesmo, quando começa, ele fica meio ruinzinho, mas depois de um tempo ele melhora. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é quanto vale 4 centímetros de H2O. Então, gente, para você saber a pressão exercida por uma coluna de fluido, né? O que significa 4 centímetros? Não, 7 centímetros de H2O. Então, deixa eu escrever aqui. Pressão manométrica é 7 H2O, uma pressão negativa. Okay? E aí ele pergunta a pressão absoluta. Só isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como converter de manométrica para absoluta. Então, para converter de manométrica para absoluta, a gente soma uma ATM. Okay? Vai somar uma ATM. Então, é só isso. Né? A pressão absoluta vai ser menos 7 centímetros de H2O mais 1 ATM. Então tá. A segunda coisa que a gente tem que saber é quanto que vale essa pressão de uma coluna de 7 centímetros de água. Okay? Então, para qualquer coluna de fluido, gente, tá lá no slide, né, que é da aula, a pressão é dada por ρGH. Rho é a densidade do fluido, G é a gravidade e H é a altura da coluna. Então, se a gente quiser saber quanto vale essa pressão aqui, né, a gente põe Rho, densidade da água é 1000, então isso aqui vai ser Rho G H mais uma TM. Que vai ser, é uma coluna de água, então a densidade é 1000. 1000 quilogramas por centímetro cúbico. Vezes G é 9,81, vezes H, que é a altura da coluna de água, 7 centímetros. Repara que eu coloquei tudo no sistema internacional. Densidade da água, gravidade e altura. Aqui está em metros, aqui está em quilograma por metro cúbico e metro por centímetro metro por segundo ao quadrado. Então, mais uma ATM. E aí, uma ATM, gente, no sistema internacional, agora vou ter que colar, que eu não lembro, que o número é tão feio. Cadê meus slides? Cadê? Não. Cadê o ATM? Eu coloquei um ATM em lugar nenhum. Sei que eu coloquei em algum lugar. Pressão de vapor. Cento e três mil. Achei 101.300. 101.325. Então aqui é 101.325 Pascal. Que nada mais é que Newton por metro quadrado. Isso aqui também vai sair em Newton por metro quadrado. Só que aqui ó, tem um menos. Por causa do menos aqui. Então aqui vai ter um menos, aqui vai ter um menos. Então aí é só fazer essa conta agora. A pressão absoluta vai ser, então vou colocar o positivo aqui primeiro. Isso aqui é 1 atm, menos, aí a gente tem que fazer essa continha aí. 1000 vezes 9,81 vezes 0,07. 686,7. Igual. Cem mil seiscentos e oitenta e três. É só isso.
super fácil. Vou apagar. Próxima é qual? 12. O cilindro de aço de 400 centímetros cúbicos é desenhado para suportar uma pressão interna de 10 a 7 newton por metro quadrado. Quantos gramas do gás hélio pode ser guardado a 300 Kelvin sem que o cilindro exploda? Isso é uma questão de gás ideal, né? PV igual a nRT, eu acho. Então, o cilindro tem um volume 400 centímetros cúbicos. E mais, ele suporta uma pressão de 10 a 7. 10 a 7 quadrado. O Pascal é a mesma coisa, tá? Newton por metro quadrado. E quantos gramas do gás hélio pode ser guardado a 300 Kelvin? Temperatura. 300 Kelvin. Quer saber a quantidade de gás hélio que você consegue guardar em gramas. Então, a gente usa a fórmula do gás ideal, PV igual a nRT, a gente vai descobrir o N. E aí, com N, depois a gente transforma em mol, usando a massa molar. Então, é só isso. PV igual a nRT. A gente quer saber o N. O N vai ser PV sobre RT. E aí, a gente tem que lembrar, passar tudo para o Sistema Internacional de Medidas. Okay? Isso aqui. Sistema Internacional de Medidas. Então, a pressão já está no Sistema Internacional de Medidas. A gente pode colocar aqui, 10 a 7, vezes. O volume tem centímetro cúbico. Para metro cúbico, a gente tem que dividir por 1000, chega em decímetro cúbico, divide por 1000 de novo, chega em metro cúbico. Então tem que dividir isso aqui por 1 milhão. Ou multiplicar por 10 a menos 6. Então aqui vai ser 400, 10 a menos 6. E aí aqui eu transformei centímetro cúbico para metro cúbico. Dividido por R. Ixi, quanto vale o R? Alguém sabe aí, gente, de cabeça? Quanto vale o R? Vou ter que colar aqui de novo. Eu esqueço frequentemente esses números. Isso, 8,314. Valeu. 8,314 vezes a temperatura. Repara que a temperatura aqui no Sistema Internacional é Kelvin. Sorte, ele já deu a temperatura em Kelvin para a gente. Aí, o resultado que vai sair disso vai sair em mols, ok? Então,
puxar minha calculadora aqui. 400 vezes 10 dividido por 8,314 dividido por 300. 1,60. Então aqui o N deu 1,60 mols. Mas não foi isso que ele perguntou, né? Ele perguntou quantos gramas de hélio pode ser guardado no cilindro. A gente descobriu quantos mols qualquer gás, né? Mol é quantidade de partícula. Então, quantos mols de qualquer gás pode ser guardado nesse cilindro? Para a gente converter, a gente precisa saber a massa molar do hélio. Então, a gente vem aqui e diz que 1 mol de hélio pesa, aí a gente tem que botar a massa molar do hélio. A massa molar do hélio é 4. Deixa eu ver, tem uma tabela periódica, acho que é 4. Só conferir. Hélio. 4 a massa molar. Então, 1 mol de hélio, 4 gramas. Uh, 1,6. Vai dar X. X, então, vai ser igual. Opa, peraí. Errado aqui, né? A massa molar do hélio é 4, mas o gás hélio, deixa eu olhar aqui a pergunta. O gás hélio, ele é E2, né? Então são duas. Aqui. Quantos gramas do gás hélio? Gás hélio, gente, é 2, né? Aqui, ó. É 2 moléculas do hélio. Então aqui não vai ser 4, vai ser 8. É um hélio ligado com um hélio. Isso é o gás. Então são 2 moléculas do hélio. São 2 átomos do hélio. Então dá 8. Então aqui vai ser 1,6 vezes 8. $12,83. Essa conta não certo, parece muito pouco. Parece pouco esse número, 12 gramas. Fiz uma besteira aqui. Volume centímetros cúbicos. Beleza, é isso aí. 6,4, será que... Ah, então é isso aqui, ó. 6,4, Maria Luísa, é metade disso. Metade disso. Exatamente. Eles usaram a massa aqui como se fosse 4. Mas está errado, porque 4 é a massa de um hélio. Para formar o gás hélio, precisa de 2 juntos. Um hélio mais um outro hélio junto e forma o gás hélio. E no enunciado, ele fala claramente aqui, ó, quantos gramas do gás hélio. Então, gás hélio ou não? Ou não, gente, eu sou estúpido. Peraí. Hélio é um gás nobre, ele não liga com o outro, não. Tem razão. Eu marquei bobeira aqui, ó. Ele não forma ligação, não. O hidrogênio que forma, né? O hidrogênio junta com o outro. O hélio não junta, não, é gás nobre. 4. Então aqui vai dar 6,41.
vezes 4 aqui, ó. 6,41. É isso. Isso aqui é uma ferrovia. Ele não vai juntar com o outro porque ele é um gás novo. Beleza. Foi fácil também. Deixa eu seguir aqui. O que mais foi pedido aqui? Natasha pediu 6. É desse capítulo, Natasha? Alguém Eu acho pediu que era 6 da lista 1 sim, professora. Da lista? Qual? Da lista 1? Lista 1 é essa mesmo. Isso, essa mesmo. Tá. Você teve dificuldade na C, né? É isso? Bom, transfusão é feita ligando ao paciente, à veia do paciente, uma bolsa contendo plasma. Densidade do plasma 1,4. A altura H acima do paciente. Se a altura H for 1 metro, qual vai ser a pressão do plasma? Então, deixa eu descer aqui para ver. Número 6. Ele diz que transfusão de sangue é feita ligando na veia do paciente uma bolsa contendo plasma, né? A altura H acima do paciente. Então, você tem tem um plasma, a bolsinha de plasma. Aqui ela está cheia. E aí, através de um tubo, ela sai e liga aqui no braço de um paciente. Vamos botar um braço aqui. Está aqui o braço do paciente. Meio feio esse braço. Tudo bem. Está ligando aqui. Horrível, né? E isso. Aí, esse tubo, esse cara vem e finca aqui na veia do cara. Deu para entender? Essa diferença aqui de altura, gente, entre o braço plasma, ele diz que essa é uma altura H. Entre o plasma e o lugar onde ele fica na veia do paciente. Ele diz ainda que o plasma que está aqui dentro da bolsa, ele tem uma densidade plasma 1,04 grama por centímetro. Essa é a densidade do plasma. E aí ele faz várias perguntas. Ele pergunta, se a altura for 1 metro, qual vai ser a pressão do plasma quando ele entrar na veia da pessoa? Se essa altura fosse 1 metro, qual seria a pressão que ele ia chegar aqui na hora de entrar por esse tubo? Isso é um tubo, tá? Ficou meio feio aqui, mas deveria ser um tubo grossinho, cheio de plasma. Então é fácil, né? É ρGH, né? A pressão que esse cara vai ter, isso aqui é uma coluna de fluido, né? Desde aqui, ela vai dentro do tubo até chegar na veia da pessoa. Então a pressão exercida por qualquer coluna de fluido é ρGH. E aí ele diz, a gente sabe a densidade, a gente sabe o G, ele falou se o H for 1 metro. Então vamos começar a colocar o valor aqui, né? E aí essa pressão, vou calcular no sistema internacional, vai lá, vou transformar isso aqui, é só multiplicar por 1000, então vai ser 1040 kg por metro cúbico, vezes 9,81, vezes 1, que é a altura de 1 metro. Então, essa pressão seria igual a
Vamos fazer essa conta aí. 1040 vezes 9,81. Dá 10.202. 202,4 Pascal. Só que essas pressões sanguíneas, gente, elas são medidas normalmente, né? Não é medido em Pascal, né? Isso é normalmente medido em milímetro de mercúrio, né? Então a gente teria que converter isso aqui para milímetro de mercúrio. Então não é difícil, né? A gente pode usar a pressão de quanto que vale 1 atm, né? Então, para converter isso aqui, a gente usa a conversão de 1 atm. Na verdade, a gente tem essa conversão. Não preciso usar isso, não. Acho que eu já botei direto essa relação lá no slide. Já tem a relação direta quanto 1 centímetro de mercúrio vale. Vou achar aqui. Centímetro não, milímetro de mercúrio. Quanto vale cada milímetro de mercúrio? Vou achar isso. Achei. 1 milímetro de mercúrio vale 133,3. 1 milímetro de mercúrio vale 133,3 Pascal. Então, se a gente quiser converter isso daqui, é só dividir por 133,3, a gente obtém essa pressão em milímetros de mercúrio. Então, ela seria esse mesmo número dividido por 133,3. 76. Deu 76,5. Então, essa resposta e essa resposta são iguais, é mesmo. Só que eu mudei a unidade. Aqui eu mudei. Aí na letra B ele pergunta que altura mínima tem que ser colocado para se a pressão venosa for 3 milímetros de altura. 3 milímetros de mercúrio. Então agora ele mudou, né? Ele falou assim, então essa aqui seria a letra A. Aí ele mudou, ele falou assim, tá bom, agora ao invés de 1 metro, eu quero saber qual a altura que eu tenho que colocar para superar a pressão do sangue, que é 3 milímetros. Então ele falou assim, se a pressão é 3 milímetros do sangue, a pressão do fluido aqui, gente, tem que ser maior do que 3 milímetros para entrar. Porque a pressão do sangue é 3 milímetros e ela vai fazer uma pressão contrária aqui ao fluido, né? O fluido vai tentar descer e o sangue vai fazer, o sangue que já está lá na veia vai empurrar de volta com uma pressão de 3 milímetros. Então, a pressão do fluido que está descendo aqui tem que ser maior do que 3 milímetros de mercúrio. A gente viu que se tiver a 1 metro, ele vai dar uma pressão de 76, então está tranquilo. Então, na letra D, é só fazer a conta, a gente põe que a primeira coisa que a gente calcula é quanto vale 3 milímetros de mercúrio. Vai equivaler em Pascal, né? Vai ser 3 vezes esse valor aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui. 3 vezes 133. Dá 400. Isso aqui corresponde a 400 Pascal. A esse número a gente põe na fórmula, ok? Então, uma pressão de 400 vai ser igual a OGH, ou seja, 1040 vezes 9,81 vezes H. H é o cara que a gente quer descobrir. E aí aqui, daí a gente tem que H vai ser 400 dividido por 1040 vezes 9,81 dividido
por 1040 0,039, ou seja, 4 centímetros. E deu 0,039. Isso é 4 centímetros. Okay? Então, uma altura pequenininha de 4 centímetros já seria suficiente. Lá no final, ele dá uma observação e fala assim, devido à viscosidade do plasma, a bolsa deve ser colocada a altura maiores do que os valores que a gente calculou. Então, ele só explica que vai dar um valor que é pequeno, mas é porque a gente não considerou a viscosidade do plasma. E a letra C, ele pergunta qual que seria a altura mínima, que aí sim a gente chega na pergunta da Natasha, eu acho, né? Da C. Ela fala assim, qual que seria a altura mínima para colocar a bolsa num outro planeta onde a aceleração da gravidade fosse 70% do valor da aceleração da gravidade da Terra. Então a gente tem que fazer essa conta de novo, mas no lugar da aceleração da gravidade, a gente põe 70% do valor da aceleração da gravidade. No lugar de 9,81, a gente põe 9,81 vezes 0,7, né? Pegar 70% desse valor. Então, na letra C, a gente faria isso, né? A gente calcularia de novo isso daqui, ó, H vai ser igual a 400 dividido por 1040 vezes, aí no lugar de 9,81 a gente põe 70%, 0,7 vezes 9,81. Só isso. Então, isso, vamos fazer de novo. 400 dividido por 1040 dividido por 0,7 vezes 9,81 deu 0,056. 0,056. Ou seja, ao invés de 4, deu 5,6 centímetros. Maior, um pouquinho mais alto. Então, essa bolsa, nesse planeta, onde a gravidade é mais fraquinha, um pouco mais fraca, a bolsa tinha que ser colocada mais alta para superar a pressão do sangue intravenoso. Okay? Ver se tem mais algum aqui. Acho que da lista 1 não tem mais nenhuma, não. Agora a lista 2. A lista 2... Letícia pediu a 6 e a 13. Para pagar. Vamos pagar. Beleza. Vou lá olhar a lista 2 agora. Tá bom, Lívia, vou só ver as que a... Foi você mesmo que pediu? Não, a Letícia pediu. A Letícia pediu a 6 e a 13 e agora você quer a 5, né? Deixa eu fechar essa daqui. Outra... Não, não é isso não, cara. Achei. Vamos lá. 5 a 6... 12? 12? Sério? Não pedi a 12, não? Pedi? Não, é a 13.
lá na 5, então. A 5 é uma questão de tensão superficial, né? Vou até abrir o slide aqui. Não, é capilaridade, na verdade. Aqui. Qual deveria ser o diâmetro do condutor no xilema de uma árvore de 100 metros de altura, se fosse possível explicar satisfatoriamente, através da tensão superficial, o mecanismo pela qual a seiva é transportada até o topo da árvore? Então tem esse problema de como que a seiva sai do chão e chega lá em cima, né, no topo, nas folhas das árvores mais altas. Então isso é um problema, assim, é um trabalho muito grande que a árvore ia ter que fazer para puxar o fluido para cima, né? E aí, por causa daquele fenômeno de ascensão capilar, a gente sabe que a água consegue subir sozinha até uma certa altura, né? E a fórmula de ascensão capilar, então deixa eu trocar isso aqui, aqui é 20. Então a fórmula de ascensão capilar é duas vezes a tensão superficial, duas vezes a viscosidade, dividido por OGR. Onde R é o raio do tubo, né? Quanto mais fino o tubo, mais a água sobe sozinha. Água não, qualquer fluido, né? Então aqui você põe a viscosidade do fluido, ou a tensão superficial, né? Depende da viscosidade e da densidade. Então, baseado nisso e na grossura do tubo fininho, ela consegue subir sozinha, né? A gente viu uns vídeos aí na videoaula mostrando esse efeito. É super interessante o efeito de ascensão capilar. E aí a pergunta é, será que ele consegue subir até 100 metros de altura, né? No topo lá das árvores mais altas, assim? Esse fenômeno sozinho conseguiria levar a água, por exemplo, até o topo da árvore, né? E aí ele quer saber o contrário, né? Ele não quer saber a altura. Quer saber qual teria que ser o diâmetro aqui, o R, para aqui dar 100, né? Para conseguir subir 100 metros de altura, qual que deveria ser o diâmetro? Então, é água que ele quer transportar? Deixa eu ver aqui. Seiva é transportada até o topo. Bom, ele fala seiva, mas a gente vamos adotar que é água, né? Porque ele não falou a densidade nem a viscosidade da seiva. Então vamos adotar que é água. E aí, para isso, a gente vai precisar de a densidade e a viscosidade, né? Ou a tensão superficial da água. Então, se a gente adotar a água 20 graus, né? Então, ela tem densidade de 1000 e ela tem viscosidade ou tensão superficial de 0,073. Então tá, agora a gente tem que isolar o R aí nessa forma e ver quanto dá. Que é para um H de 100 metros, né? Então, para a água chegar até 100 metros de altura. Então, a gente isola o R, vai ficar assim, R vai ser igual a 2 grama H. E aí a gente pode botar os números aí. 2 vezes 0,073
100 metros. Aí. E o R, bom, fazer essa conta aí vai dar ridiculamente pequeno. Vamos ver aqui. 33 dividido por 1000 dividido por 100. Nossa senhora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,1. Ou seja, 0,15 micrômetros. Né? A gente sabe que isso é o raio, então o diâmetro seria o dobro. O diâmetro seria 0,3 micrômetros. E a gente sabe que o xilema da árvore não é tão estreito assim. Não é na faixa de micrômetro, é na faixa de milímetro. Então, para a água subir por efeito só de capilaridade até 100 metros de altura, o tubinho, né, os tubinhos, os xilemas da árvore, eles iam ter que ter, os tubos que transportam seiva teriam que ter esse diâmetro, quer dizer, esse raio. Isso é muito pequeno, né? Os tubos são mais grossos do que isso. Então, isso responde, mas a gente já dá base para a gente responder a letra B, e é que conclusão é possível tirar desse resultado, né? A conclusão que você tira desse resultado é que não é só a tensão superficial o fenômeno físico responsável por levar a água até lá em cima. Tem que ter alguma outra coisa, alguma outra pressão, alguma outra coisa que suga, que faz a água subir e chegar lá em cima na árvore. Então, não é só esse fenômeno. Isso é uma coisa que é um tema que até está sob investigação. Se encontra até artigos de pessoas pesquisando e fornecendo outras explicações para isso. Né? Então tem uma pressão, né? Um efeito que é no topo da árvore, onde ocorre fotossíntese ali, parece que ocorre uma pequena sucção. E aí isso ajuda a seiva a ser sugada e subir e chegar lá em cima. Né? Então tem outros fenômenos físicos. Essa foi tranquila também. Né? Era essa a questão mesmo? Quem que tinha me pedido? A Lívia. Era essa a questão, Lívia? 5. Isso, 5 da lista 2. 6. Então, vamos ver se a gente faz essa aí. Deu uma... Os rins retiram do sangue cerca de 180 litros de fluido por dia. E aí ele diz 125 ml por minuto. Esse processo é uma osmose inversa. E a pressão osmótica do sangue é 28 milímetros de mercúrio. Qual o trabalho que o rim realiza por dia para filtrar esse líquido do sangue? Qual o trabalho? Eu tinha feito essa questão. Deixa eu achar aqui. Pressão osmótica. Difusão. Osmose. O GH.
Não coloquei. Essa tá uma questão que ela tá meio disfarçada aí, né? Na verdade, uma questão de trabalho, tá um pouco disfarçada de... Ela tá disfarçada de uma questão de osmose. Por isso que eu tô olhando, falando, gente, onde é que eu vou usar esse negócio de osmose aqui? Mas isso, na verdade, é que não vai, né? Deixa eu explicar para vocês. Se a gente fizer uma análise dimensional aí das grandezas de pressão, energia e volume, a gente consegue ver, consegue dizer que pressão ela é energia por volume. E aí, se você considera, por exemplo, aqui, que você consiga Newton por metro quadrado. Essa é a unidade da pressão. Aí aqui, energia, ou melhor, aqui eu vou colocar trabalho. Vou representar energia por trabalho, W. Trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, Newton vezes metro. Força vezes deslocamento. Newton vezes metro. Dividido por volume, que é metro cúbico. Então, se você cancela esse metro com um desses três que tem aqui embaixo, vai sobrar em cima Newton, embaixo metro quadrado. Então, daqui se consegue ver que se você divide trabalho por volume, dá Newton por metro quadrado, que é exatamente a unidade de pressão. Então, o trabalho dividido por volume é também uma unidade, é uma grandeza de pressão. Isso, eu falei sobre isso brevemente lá quando eu falei sobre o teorema de Bernoulli. Eu estava desenvolvendo ali a formulinha para escoamento de um fluido, lá no início do capítulo. Então, na verdade, a gente vai usar isso daqui, né? A gente quer saber qual que é o trabalho que o rim faz, né? Então, o trabalho, ele vai ser igual à pressão vezes o volume. E aí, tudo que a gente tem que fazer é tomar cuidado para botar isso nas mesmas unidades, né? Então, por exemplo, a pressão, ela está em milímetros de mercúrio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter, né? Deixa eu apagar isso aqui. A pressão é 28 milímetros de mercúrio. E aí a gente sabe que é só multiplicar por 133 pontos. Vou colocar aqui pequenininho, multiplicar por 133,3. E isso vai sair em Pascal. Deixa eu pegar minha calculadora. 28 vezes 133,3 dá 373,3 3.733. 3.733 Pascal. Aí. Então a gente converteu a pressão para Pascal, que é Newton por metro quadrado. Se o volume estiver em metro cúbico, acabou. Aí fica metro cúbico. Só que não, também não, né? A gente tem que o volume é 180 litros. E aí, tem que dividir por 1000, né? Dividir por 1000 para virar metro cúbico. Então, aqui a gente divide por 1000 e o volume vai dar 0,18 metros cúbicos. Pronto.
Aí acabou a questão, né? O trabalho vai ser questão vezes o volume. 3.733 vezes 0,18. O trabalho vai dar 671,9 joules. Tá aí. Então, ela foi uma questão que foi um pouco enganadora aí, né? Ela se disfarçou de uma questão de pressão osmótica, dizendo que, tudo bem, o mecanismo que gera essa pressão é um mecanismo de osmose, né? Uma osmose inversa. Mas não é isso que é o importante, né? Para resolver a questão, não tem que usar nenhuma fórmula da pressão osmótica, nem nada disso. Sacana isso daí. Deixa eu apagar. Nossa, que horrível. Eu quero pintar isso para mim. Vamos para a próxima. Vou voltar para o chat aqui. 6, e qual outra que era? Deixa eu olhar. 13. Sabe-se que a vazão de sangue bombeado pelo coração é da ordem de 5 litros por minuto. Com que velocidade média o sangue passa pela aorta, cuja área é 4,5 centímetros quadrados? Então, essa é uma questão de vazão. Vamos lá. Vazão é uma das primeiras coisas que eu expliquei nesse capítulo. Então, essa é a questão 13. E aí a gente precisa só saber isso aqui, ó. Questão que é a quantidade de volume por intervalo de tempo que cruza uma determinada área. Quantidade de fluido que passa ali por uma determinada, um ponto ali da veia ou do tubo, né? O fluido está se movendo ali, a vazão mede quantos litros por segundo está passando ali. Então é isso, litros ou metros cúbicos por segundo. Isso daqui que eu mostrei lá na aula, que isso é equivalente à área do tubo vezes a velocidade do fluido. Área, né? Então, se ele está atravessando aqui uma certa área redonda, assim, né, vai ser a área desse tubo ou dessa veia vezes a velocidade do fluido. Consegue determinar qual é a vazão dele. Okay? E essa vazão, gente, é a única coisa, né, uma das coisas que se mantém constante no escoamento aí do fluido. Isso é a lei de conservação de massa para os fluidos, né? Essa vazão, se não tiver, né, nenhum furo no tubo, né, onde está
escoando ou vazando líquido, nem nenhum lugar onde está sendo injetado mais líquido. Se for um tubo grande, ele pode estreitar, afinar, acontecer o que for, que essa vazão não muda de jeito nenhum. Okay? Então, vamos lá. 13. A vazão é da ordem de 5 litros por minuto. Com que velocidade o sangue passa pela aorta, cuja área é 4,5 centímetros quadrados? Então, olha só. Ele deu a vazão, ele deu a área e ele quer saber a velocidade. Super bobo esse daí. Só que está tudo em unidade física esquisita. A primeira coisa que a gente tem que fazer é converter, né? Então, vamos convertendo aqui, ó. Ele diz que a vazão é 5 litros por minuto. E ele diz que a área é 4,5, cadê? Centímetros quadrados. 4,5 centímetros quadrados. Essa daqui tá fácil, né? A gente tem que converter para metro quadrado. Multiplicar por 10 a menos 4, né? Aqui, como é 100, você divide por 2 para passar para decímetro quadrado, divide por 100 de novo para passar para metro quadrado. Então, essa daqui vai ser 4,5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá aí. Essa daqui vai ser um pouco mais chato, né? A gente sabe que o litro, para passar para metro cúbico, tem que dividir por 1000. Então, aqui vai ser 5 dividido por 1000. A gente põe 5 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 eu dividi por 1000. Um minuto, a gente sabe que é 60 segundos. 60 segundos. Então, aí agora a gente tem que fazer essa conta. Eu vou fazer. Aí aqui, perdão, aqui está em metro cúbico. Então, vai sair em metro cúbico por segundo. Beleza, vou fazer essa conta. Nossa Senhora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 83,33. 83,3 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Por segundo. Então, esse deu o valor do quê? Esse deu o valor da área. E agora a gente calcula a velocidade. Velocidade, pega o A, joga para o lado de cá, dividindo. Velocidade vai ser a vazão dividido pela área. Vai ser... Opa, tem um 10 a... Nossa Senhora. Um 10 a menos 6 aqui, ó. Menos 6. 83,3 vezes 10 a menos 6 dividido por 4,5 vezes 10 a menos 4. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai expoente. 6 menos 4 vai dar 6 mais 4. 10 a menos 2. Então vai ser 83,3 dividido por 4,5 vezes 10 a menos 2. Bom, dá para botar tudo na calculadora, não precisa ficar fazendo de cabeça, isso é besteira. 83,3 elevado a menos 6 dividido 4,5 elevado a menos 4. 0,185. 0,185 elevado a menos 6 dividido por 4,5 elevado a menos 4. 0,185 elevado a menos 6 dividido por 4,5 elevado a menos 4. 0,185 elevado a menos 6 dividido por 4,5 elevado a menos 4. 0,185 elevado a menos 6 dividido por 4,5 elevado a menos 4. 0,185 elevado a menos 6 dividido por 4,5 elevado a menos 4. 0,185 elevado a menos 6 dividido por 4,5 elevado a menos 4. 0,185 elevado a menos 6 dividido por 4,5 elevado a menos 4. 0,185 elevado a menos 6 dividido por 4,5 elevado a menos 4. 0,185 elevado a menos 6 dividido por 4,5 elevado a menos 4. 0,185 elevado a menos 6 dividido por 4,5 elevado a menos 4. 0,185 elevado a menos 6 dividido por 4,5 elevado a menos 4. 0,185
0,185. E a unidade vai ser no sistema internacional. Se você quiser conferir, que vai ser metro cúbico dividido por metro ao quadrado, vai ficar só metro aqui, metro por segundo. Mas como a gente botou tudo no sistema internacional, a velocidade que vai sair no sistema internacional. Ou seja, a gente tinha garantia que essa velocidade ia sair em metros por segundo, não precisava nem conferir. 0,185 metros por segundo. E é 18 centímetros por segundo, 18,5, né? 18 centímetros e meio por segundo. Mas não acabou ainda, né? Tem a letra B, eu acho. Ao chegar nos capilares de diâmetro igual a 8 micrômetros, o fluxo sanguíneo continua aproximadamente igual. Determine a velocidade média do sangue ao passar por um capilar, sabendo que existem cerca de 5 bilhões de capilares na rede. Então, bom, é isso que eu expliquei. Então, essa aqui foi a letra A, tá bom? A letra B está dizendo assim, olha, que tem a veia grossa e ela vai ramificando, né? Ela ramifica aqui em duas, aí essa ramifica, aí ela ramifica, aí ela ramifica. Isso, gente, vai dar origem a, no fim da rede dos capilares lá, 9 bilhões. 9 bilhões. Aí vai ramificando aqui, vai ramificando, vai ramificando. Mas, no fundo, o fluxo continua o mesmo. Okay? Então, aqui você tem um fluxo total, é um fluxo 1, vou colocar um fluxo 1. Aqui, cada um desses carinhos aqui vai ter um fluxo 2 aqui, mas se você somar todos os fluxos 2 aqui, olha, a somatória do fluxo 2 tem que ser igual ao fluxo 1. Ou seja, se você somar o fluxo de todos os capilares, tem que ser igual ao fluxo que está passando aqui no início. Então, está vindo uma quantidade de sangue, vai dividindo, vai ter 9 bilhões aqui de capilares. Mas se você pegar o fluxo, somar o fluxo por cada um desses 9 bilhões, ele tem que ser igual ao fluxo original lá da veia. Okay? Então, aqui, cada um desses carinhas aqui vai ter um fluxo 2, né? E aí, ele está admitindo que os capilares são todos iguais, né? No fim, eles vão ser um montão de capilares iguais, com diâmetro de 8 micrômetros. Então, é isso que eu tenho que fazer, na verdade. É isso. Todos esses caras têm um fluxo Q2. Então, se você somar o fluxo de todos eles, tem que dar o fluxo inicial. Beleza, bora fazer as contas, então. Ele quer saber a velocidade, né, no fim. A velocidade média do sangue em um capilar. Então, ele quer saber com que velocidade o sangue flui aqui nesse capilar. A gente já viu que aqui na aorta, ele está fluindo com 18 centímetros e meio por segundo. Okay? E aí, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é qual que é o fluxo em um capilar. Em um capilar, qual que seria o fluxo de sangue. Que aí, com esse fluxo, a gente consegue descobrir a velocidade. Então, a gente começa com o fluxo global aqui. Quanto vale o Q1? Está aqui, ali deu para a gente. 83,3 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Okay? Então, isso é da letra A. Vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Beleza, a gente sabe que ele tem que ser igual a Q2, né, que é a soma de todos os Q2. Então, a gente sabe que tem N, aqui, né, tem 9 vezes 10 a 9 capilares. Esse é o número. O número de capilares é 9 bilhões de capilares. Deixa eu ver se eu copiei certo. Não, é 5 bilhões. Aqui não é 9, não. 5. 5 bilhões de capilares. E aí, o que a gente sabe pela lei de conservação do fluxo? A gente sabe que o fluxo no capilar aqui, na veia aorta, Q1 tem que ser igual a N vezes o Q2.
Se você somar o fluxo Q2 em cada um dos capilares, multiplicar pelo número de capilar, o fluxo em cada um deles, somado aqui, tem que dar igual ao fluxo que estava aqui no início. Por quê? Porque a gente sabe que não vazou sangue para nenhum lugar. Okay? Começa na aorta e ele vai dividindo, 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 dividindo. Se você estiver vazando sangue em algum lugar, você está com uma hemorragia, você vai morrer. Então, admitindo que não está vazando sangue, ou seja, o fluxo se conserva, essa propriedade aqui é válida, né? A lei de conservação do fluxo. Com ela, a gente consegue descobrir o Q2, que é o fluxo em um capilar. Então, é só pegar o Q1 e dividir por N. Vai dar um valor muito pequeno. Então, Q2 vai ser igual ao Q1 dividido por N. E aí, se a gente faz essa conta, já vai dar um número que já era pequeno, 83,3 vezes 10 a menos 6, dividido por 5 vezes 10 a menos 9. Vamos ver quanto vai dar esse Q2. Vai dar um número muito pequeno. Vou fazer essa conta aqui. Dividido por 5. Aqui é menos 9, não, eu vou fazer besteira. Aqui é 9, eu tinha botado um menos aqui. 5 elevado a 9. Nossa, quanto zero? Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, vezes 10 a menos 15. 17 vezes 10 a menos 15. Metro cúbico por segundo. Tá aí. Esse é o fluxo em um capilar. Okay? A gente pegou o fluxo da aorta e dividiu pelo número de capilares. Tá aí. Super pequeno. Só até contar de novo. 3, 6, 9, 12, 15. Tá certo. Beleza, é isso. Agora é fácil, né? A gente pega e define aqui o fluxo de novo. Como que é definido o fluxo? A área vezes a velocidade. A gente quer saber a velocidade. Para isso a gente precisa do fluxo, que a gente já sabe, esse é o fluxo do capilar. Agora a gente tem que descobrir a área do capilar. Para isso ele deu para a gente o diâmetro dele, não deu? Deixa eu ver aqui. O diâmetro médio do capilar é 8 micrômetros. Tem que calcular a área do capilar agora. Então, se a gente quiser saber a área do capilar, pi r ao quadrado, né? Pi vezes r ao quadrado. Ele falou para a gente que o diâmetro é 8, então r vai ser 4. Então, essa área do capilar vai ser pi vezes, aí aqui, 4 micrômetros. Micrômetro é 10 a menos 6 ao quadrado. Pi r ao quadrado. Aí aqui eu coloquei o raio no lugar do que ele deu para a gente o diâmetro, 8. Eu botei 4 micrômetros aqui. Então, essa área do capilar vai dar, deixa eu fazer essa conta. A área do capilar vai ser pi vezes 4 menos 6 ao quadrado. Nossa senhora, um monte de zero. Pera aí. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 50,27. 50,27 vezes 10 a menos 12 metros quadrados. Metros quadrados. Beleza. Agora, tudo que a gente precisa fazer é calcular a velocidade capilar. A gente já sabe a área dele, a gente já sabe o fluxo dele. E agora a gente calcula a velocidade no capilar. Vai ser o fluxo no capilar dividido pela área do capilar. E
17 vezes 10 a menos 15. E aqui é metro cúbico por segundo, aqui é metro quadrado. O cúbico corta com quadrado, vai sobrar só metro por segundo. A área 50,27 vezes 10 a menos 12. A velocidade vai ser, fazer essa conta. 17. Achei. 1, 2, 3, 0,30. 1, 2, 3, 4. 0,34 vezes 10 a menos 3. 0,34 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. 10 a menos 3 metros, gente, é milímetro. Então, isso aqui é 0,34 milímetros por segundo. Então, menos de 1 milímetro por segundo, 0,34 milímetros por segundo. Então, no capilar, o sangue vai bem devagarzinho. Ele é muito fino, e aí a velocidade do capilar é essa. Vocês têm resposta para conferir? Deixa eu ver se vocês têm resposta. 13. 3,3 vezes 10 a menos 4. Isso. 3,4 vezes 10 a menos 4. Botou 3,3, o meu deu 3,4. Na verdade, aqui é 338. Eu pus certo. Aqui, ó. Seria 338. Então, seria 3,38 vezes 10 a menos 4. Beleza, deu certo. Deu certo. A Maria Luísa pediu... Espera aí, deixa eu voltando aqui. 5 da lista 2. 5 da lista 2 eu já fiz? Já, né? 13. Alguém escreveu 13 aqui. Ah, Letícia. Tá, acabei de fazer. É esse. A Maria Luísa escreveu 4. Escreveu 4. Nossa, essa é gigante. Eu lembro dela. Super chato. Vou apagar. Milhares de pontinhas aí. Nossa, eu lembro que da última vez que eu fiz essa questão, ela deu errado, porque eu interpretei mal esses números de 69 mil, 140 mil, 400 mil. Vamos ver se dessa vez eu consigo fazer ela certa, de primeira. Uau. Olha lá, ele fala assim, tem no plasma sanguíneo, gente, tem 3 proteínas principais que ficam dissolvidas no plasma, que é a albumina, globulina e fibrinogênio. Ele diz a concentração e a massa molar de cada uma dessas, ou seja, a concentração molar e a massa molecular. É a massa molecular de cada uma dessas proteínas, ok? Que estão dissolvidas no plasma. Então, vamos colocar aqui. Concentração molar da albumina. A concentração molar dela é 45
gramas por litro. Não, não é concentração molar, é só concentração. Se fosse molar, ia estar por mol. Então, a concentração da albumina ela está por litro, né? 45 gramas por litro. Gramas por litro. A concentração da albumina, globulina, 25 gramas por litro. Da globulina, 25 gramas por litro. E a concentração do fibrinogênio. Fibrinogênio. 4? Não, 3 gramas por litro. 3 gramas por litro. Aí a concentração dos as três proteínas, principais proteínas dissolvidas no sangue. E ele dá também o quê? A massa molecular média. Então, a massa da albumina molecular é 69 mil unidades de massa atômica. A da globulina, 140 mil. E a do fibrinogênio, maior ainda, 400 mil. São proteínas gigantescas. Vocês pensam bem. A unidade de o carbono, a massa do carbono, deixa eu ver aqui. Qual que é a massa do carbono? Não tem? Ah, não, 12. Tá aí. Massa do carbono, 12. Pensa quantos carbono e hidrogênio tem que ter para dar 69 mil, né? Uma quantidade absurda. Então, essas são proteínas gigantescas, né? Por que eu peguei carbono, né? Porque a maior parte dessas proteínas são formadas por cadeia de carbono e hidrogênio, né? Tem alguns oxigênio também, mas a maior parte carbono e hidrogênio. Então, elas são gigantescas. Então, ele diz assim, se a parede dos capilares forem impermeáveis a essa proteína, qual será a pressão osmótica do plasma provocada por ela? Dê a resposta em milímetro de mercúrio. Agora sim, né? É uma questão de pressão osmótica. Então, deixa eu resgatar aqui pressão osmótica. CRT. Então, concentração. Vamos lá. Pressão osmótica, gente, pode ser calculada. A gente vai calcular ela usando concentração molar vezes R vezes T. Por quê? Porque o R é constante, o T é a temperatura do corpo humano, porque né, plasma sanguíneo está no nosso corpo, então aqui a gente vai botar 36 graus, sei lá, temperatura do corpo. E a concentração molar a gente vai descobrir usando esses dois caras aqui. A gente tem a concentração por litro, e aí a gente vai transformar essa concentração volumétrica para concentração molar. Ok? Então, só isso. A questão trata só disso, praticamente. E aí, para a gente passar de concentração volumétrica para concentração molar, a gente tem que, no lugar da massa aqui, colocar o número de mols. Então, esse é o número de mols. Aqui, na verdade, a gente vai ter que passar para metro cúbico, mas isso é fácil.
É fácil. Então, vamos nos dedicar a fazer essas contas que vão ser trabalhosas. Essa concentração molar, a fórmula de pressão osmótica, que ele quer, né? Ele quer calcular a pressão osmótica para cada uma delas. Então, eu vou tentar distribuir esse quadro aqui em 3, não sei se vai dar. A gente calcular para cada uma delas. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular a albumina. Então, a gente sabe que 1 mol de albumina essa é a massa molar, né? Então, 1 mol vai pesar 69 mil gramas. 45 gramas? Tá aí. Né? A gente quer saber qual que é o número de moles que tem, porque a gente quer a concentração molar. Então, só lembrar para vocês aqui, concentração molar vai ser número de mols sobre volume. Número de mols sobre volume. Então, N sobre volume. E aí, por isso a gente está querendo descobrir o número de mols, ok? O número de mols. Então, aqui eu vou colocar já, ao invés de X, eu vou colocar N da albumina. Então, o N da albumina vai ser 45 dividido por 69 mil. Vou fazer essa conta aqui. Uh, 0,65 vezes 10 a menos 3. Talvez seja melhor usar 10 a menos 6, porque os outros vai dar menor ainda. Os outros vão dar menor ainda. Então, deixa eu pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 652. Essa deu 652 vezes 10 a menos 6. Agora, pro globulina. Talvez eu consiga, hein? Vou botar do lado aqui. Essa era a minha ideia. Globulina. 1 mol, 140 mil gramas. O N da globulina vai dar 25 gramas. E aí, o N da globulina vai ser 25 40 mil. Um, dois, 178. 179 vezes 10 a menos 6. Mol, né? Isso aqui é tudo mol. Mol. E aí, por último, um mol, mesma coisa, pesa 4.800 mil gramas, e aí aqui eu ponho 3 gramas, vai ser N.
Cara, o N vai valer 3 dividido por 400.000 como funciona? 1, 2, 3, 7,5. 7,5 vezes 10 a menos 6 mol. Então, achei a concentração de cada uma delas. Ok? Achei a concentração de cada uma delas. Vamos voltar na questão agora. Qual será a pressão osmótica provocada por ela? Então tá. Então aqui agora a gente consegue converter essa concentração de volume para concentração osmótica, né? Aqui é 40, no lugar de 45 por litro, vai ser 652 por litro. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente quer converter de litro para metro cúbico. Okay? E aí é fácil, né? É só multiplicar por 1000 aqui. Na verdade, 1 litro. Vamos aqui, estou colocando as coisas. 1 litro é 0,001 metro cúbico. Ou seja, está dividindo por 1000, né? É 1 dividido por 1000. Então, isso aqui, ó, é 1 dividido por 1000 metros cúbicos. Então, aqui, quando você tem esse... ele está no denominador. Então, se você fosse dividir, é só você, enfim... Você pode multiplicar por... dividir por 0,001, que é mais fácil que deixar assim mesmo. Então, se você vir aqui no lugar do litro, você põe grama dividido por 0,001 metro cúbico. Então, no fim, eu até botei isso no meu slide. No fim, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Aqui, ó. 1 mol por litro é igual a 1000 mols por metro cúbico. Conversão. E a gente vai usar aqui, né? Então, aqui, eu posso escrever isso aqui, ó. Concentração molar da albumina vai ser 652 vezes 10 a menos 3 mol por metro cúbico. Só peguei esse cara e multipliquei por 1000, porque eu ia estar em mol por litro. Aqui. Isso aqui mol, é mol, né? Aqui também, mol. E aqui também, mol. Então aqui, ao invés de 25, ia dar 652 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Só que para transformar para metro cúbico, eu multiplico por 1000. Daí dessa diferença do menos 3 para menos 6. Mol por metro cúbico. Aí aqui eu faço a mesma coisa, concentração molar da globulina. Vai ser 179 vezes 10 a menos 3 mol por metro cúbico. E aqui a mesma coisa, concentração molar do fibrinogen. 7,5 vezes 10 a menos 3 mol por metro cúbico. Tá bom. Agora que a gente tem a concentração molar, a gente consegue calcular a pressão osmótica. Então, a gente pode calcular de cada um aqui. A pressão osmótica da albumina vai ser essa concentração molar vezes R vezes T. E aí, para o T, a gente tem que usar... Deixa eu ver se ele fala aqui a temperatura do corpo humano.
Não fala para a gente usar nada, né? Mas a gente pode adotar aí a temperatura do corpo humano. Deixa eu ver quanto que ele usa nas questões anteriores. Acho que ele usa 35, pode botar 36, né? Acho que ele não fala em lugar nenhum aqui, deixa eu ver. Vamos lá. A onda está 30. Uma questão anterior, eu lembro. No capítulo anterior, ele usava 34. Não sei por quê. Lembra que a temperatura tem que ser em Kelvin. Então, espaço aqui. 273 mais 36. 309. Então, nós vamos usar uma temperatura de 309. Vou colocar isso aqui embaixo. Temperatura do corpo humano para Kelvin, dá 309. Bora fazer esse cálculo aqui. Concentração molar. 10 a menos 3 vezes 8,314 vezes 309. Tá aí. Vamos ver quanto que ela vai dar. Vou fazer essa conta. Vezes 652. E o 675, puxa vida, ainda tem que converter isso para milímetro de mercúrio. Fala sério. 1675. Então, aqui, ó. 1675 Pascal. E isso, se a gente dividir por 133, vai dar em milímetro de mercúrio. Então, se a gente dividir por 133, dá 12,56. Então, aqui deu 12,56. Nossa. Agora a gente tem que ver se isso está coerente. Lá no final tem algum resultado? Só antes de eu começar a fazer os outros, porque eu já fiz essa questão antes e eu errei o resultado dela. Ah, deu 16,19. Então acho que a gente está no caminho certo. 16,19 é a pressão total. Essa aqui é só da albumina, deu 12. Okay? A gente ainda tem que somar com a pressão da globulina e do fibrinogênio. Cada uma dessas proteínas causa uma pressão osmótica. E somadas, elas vão causar uma pressão osmótica total sobre os vasos sanguíneos. E é essa que ele pergunta, total. Então a gente descobriu da albumina. Vamos descobrir da globulina agora. A pressão osmótica da globulina vai ser 179 vezes 10 a menos 3 vezes R, 314, vezes temperatura do corpo, que é 309. Tá aí. E aí a gente faz essa conta. Deixa eu fazer aqui na minha calculadora. 179. 450, 460. 460 Pascal. E se a gente somar, se dividir por 133,3, deu 3,45. 3,45. Aí, a globulina. Só falta esse cara aqui, fibrinogênio agora.
ser 7,5 vezes 10 a menos 3 vezes 8,314 vezes 309, que é a temperatura. Então, a pressão osmótica do fibrinogênio. Bora fazer essa continha. (19,3). Esse cara não contribui em nada, né? Dividido por 133. 0,14. Aí, se a gente somar esses três, tem que dar o resultado de 16,19, eu acho. Até ver se eu fiz essa última conta certa, porque deu um número muito pequeno, mas eu acho que está certo. Deu? É isso mesmo. Então, 12,56 mais 3,45 mais 0,14. 16,15. Então, a pressão osmótica total vai ser a da albumina mais a da globulina mais a do fibrinogênio, e na minha conta deu 16,15 milímetros de mercúrio. Essa é a resposta. Okay? E aí lá do livro eu chequei, deu 16,19, eu acho, a dele. 16,19. Então tá ok. Deve ser a temperatura aqui. E de vez em quando ele usa um valor diferente desse, ou algum probleminha de arredondamento. Isso ficou legal, ficou certinho. (14, Letícia? Peraí, que 14? Da primeira. Não tem a resposta lá. É só o resultado mesmo. Tá, deixa eu achar aqui. Eu fechei a outra lista. Da primeira. Fechei 14. Esse vídeo foi aquecido, o volume aumentou. A nova pressão do gás. Não, não tem não. Não tem não. Talvez dê tempo de fazer. Vamos lá. 19. Uma amostra de gás ideal a 27 graus Celsius foi colocada num recipiente com um êmbolo móvel. Sob a pressão de 1 atm, o volume ocupado era de meio litro. Aí ele foi aquecido e o volume aumentou para 1,5 litro. Qual é a nova pressão? Uma questãozinha aí, plástica de gás ideal. Você tem pressão inicial, temperatura inicial 27. Então, temperatura inicial 27 mais 273, 300 Kelvin.
Essa é a temperatura inicial. O que mais ele diz? Pressão de 1 atm. Então, pressão inicial, 101.300 pascal. Volume inicial, 1 litro. Então, 1, 10 a menos 3 metros. Tá aí. Tudo já no sistema internacional. Aí vamos para a final. Ele foi aquecido e a temperatura final dele... Ah, não, era meio litro aqui. Meio litro. 0,5 vezes 10 a menos 3. Meio litro. Ele foi aquecido até 177 graus Celsius. Então, a temperatura final, 177 mais 273, 280, 350, é isso? Não, 450. É 450. Isso. E aí ele foi aquecido até essa nova temperatura. O volume aumentou para 1,5. O volume final, 1,5. 10 a menos 3. Tem várias maneiras de resolver essas questões. Aí ele te pergunta o quê? Nova pressão. Qual que é a pressão final? Então, você deve ter aprendido um monte de técnica para resolver isso, mas no fim, você tem que analisar nessa questão o que não mudou, né? O recipiente está fechado. Quando o recipiente está fechado, não há nenhum escape, né? Não vazou nenhum gás, né? Aí o que se conserva é o N, né? Então, Sim. Você tem que o N no início tem que ser igual ao N no final. Então, aí vocês veem, como não escapou o gás, você tem que o N no início tem que ser igual ao N no final. E aí, se a gente usa a fórmula PV igual a N RT, você tem que o N vai ser PV sobre RT. É isso? Então, aí, isso aqui você pode escrever PI sobre R. PI vai ser igual a PF. PF sobre R. PF. E aí o R até corta com R de calo. De forma que você pode... O que a gente quer calcular? Pressão final. A gente pode isolar a pressão final. Esse vai ficar assim. PF vai ser igual PI sobre TI. Tudo isso aqui. Esse TF vai para lá multiplicando. E esse VF vai para lá dividindo. Vai? Essa é a fórmula. Agora é só botar os números. Então, a pressão inicial, 325, vezes o volume inicial, 0,5 vezes 10 a menos 3. Eu posso dividir aqui de uma vez pela temperatura inicial, que é 300. E aí aqui a gente multiplica agora pela temperatura final, que é 450. Divide pelo volume final, que é 1,5. 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 vai cortar. Esse 10 a menos 3. Agora a gente faz o resto aqui na calculadorinha. Cento e 1.325 vezes meio
vezes 450 dividido por 300 dividido por 1,5. 50.662. Final. 50.662,5 Pascal. Foi isso. Mais ou menos metade da pressão inicial. Isso mesmo. Foi isso que você tinha achado? Eu achei 49.884. Esse é um probleminha. Deve ser arredondamento. Um probleminha de arredondamento. Beleza, pessoal. Repara que nem sempre esse problema vai ser resolvido assim, tá? Só se não escapou gás que você pode escrever isso aqui. Pode ter outra condição que escapa gás, né? Ou que outra grandeza é permanecida constante, por exemplo, a pressão fica constante, ou o volume fica constante, mas o número de moléculas não. Aí o que você tem que fazer é aplicar essa fórmula aqui. E aí você tem que ver o que ficou constante, se é a temperatura, se é a pressão, se é o volume, enfim. Pode precisar calcular só o número de molécula inicial e calcular o número final separadamente, né? Então você pode calcular um, calcular o outro e ver a diferença, né? Quanto do que tem no início, quanto tem no final, para você saber quanto vazou, por exemplo. Então, nem sempre você resolve ela desse jeito, mas sempre vai envolver você calcular o NI e o NF. Aí, às vezes, você tem que igualar, às vezes, você tem que ver a diferença entre eles, vai depender da questão. Okay? Beleza, então, pessoal. Então, boa sorte. Espero que vocês tenham sucesso aí na prova. Qualquer coisa, podem me enviar um e-mail, ok? Enviar um e-mail ou usar o fórum lá. Até quarta-feira, a gente ir resolvendo as dúvidas. Beleza, gente? Até quarta. Tchau, tchau. Até. Bye, bye. Interromper a gravação.